Alguma vez você teve alguma dificuldade em concluir uma resolução de ano novo? Já traçou para você mesmo objetivos super importantes, mas por alguma razão você morreu na praia e não conseguiu entregar o que havia se proposto? Vamos fazer um exercício aqui. Estamos do meio para o final de maio. Quais são os objetivos que você traçou lá atrás, durante as queimas de fogos da virada de ano, e que até agora ainda sequer começou? Para quem tem esse tipo de dificuldade, e eu garanto, a maioria de nós as tem, eu quero passar aqui nesse vídeo 4 dicas que eu reputo fundamentais para quem pretende começar a viver os seus sonhos. Dica número 1. Escreva seus sonhos. Coloque seus sonhos no papel. Mas o que eu quero dizer com isso? Imagine que no final do ano você decide que no ano que vem você vai ler mais. O que ler mais significa? Uma página a mais? 2? Como você vai conseguir medir se você chegou ou não no seu resultado? Isso acontece com muita gente e é interessante. Às vezes a pessoa, inclusive, consegue muito, mas como ela não tem uma forma de medir, ela não sabe se ela foi bem ou se ela foi mal no seu objetivo. Portanto, coloque no papel qual é exatamente o seu sonho. Se você quer ler mais, quantos livros, quantas páginas, até quando? Crie uma meta que seja mensurável, que seja específica e que você consiga acompanhar se você está realizando conquistando esse objetivo ou não. Se possível, coloque no papel, coloque no mural, e eu ainda faço, no meu caso, um mural com os 12 meses. E mês a mês eu vou acompanhando se eu estou chegando mais perto ou não daquele resultado. Essa é a primeira dica. Dica número 2. Eu gosto muito da frase que os ingleses usaram durante as suas conquistas pelo mundo. Dividir para conquistar. Claro que com outro objetivo, eles não usavam essa frase de uma maneira muito boa. Dividir para conquistar significa o seguinte: geralmente, nossos objetivos são tão grandes, tão importantes para a gente, que eles assustam. É difícil começar. Por exemplo, eu preciso ler mais, então eu quero até o final do ano ler mais 10 livros. Puxa, 10 livros? Pode parecer difícil. E aí eu compro o livro, eu começo a ler, quando eu vejo que eu não estou indo muito bem, eu paro. Eu morro na praia. Dividir para conquistar significa o seguinte: em 12 meses meu objetivo é ler 10 livros. Divida, por exemplo, as páginas desses livros por semana, por dias. E você vai perceber que talvez o objetivo não seja nem tão grande assim. Talvez eu precise, ao longo desses 12 meses, criar o hábito de ler apenas 3 páginas por dia, ou 4, ou 5. Algo que seja, claro, que você consiga diariamente medir. E aí, um dia após o outro, você sabe o que você tem que buscar do atrasado ou se você está conquistando e chegando mais perto do seu resultado. Portanto, divida para conquistar. Eu uso o modelo de divida para conquistar na minha própria vida. Eu quero muito escrever livros. E eu sempre tive muito medo. Como é que eu começo a escrever um livro de 200, 300, 500 páginas? Eu nunca vou conseguir. E eu sempre começava e parava. Até que eu passei a dividir para conquistar na minha própria vida. E hoje eu escrevo um capítulo por semana. Somente isso. E eu ainda escrevo esse capítulo no formato de uma carta para um amigo. Então fica fácil. Toda semana eu sei que o meu único objetivo é escrever aquela carta. Ao longo de várias semanas, vários meses, anos talvez, eu com certeza terei conteúdo suficiente para um ou talvez até para mais de um livro. Primeira dica então, coloque no papel. Segunda dica, dividir para conquistar. Terceira dica, e que eu acho que é uma das mais importantes de todas elas. Comece pequeno, comece devagar. O nosso grande erro é achar que para que a gente possa se tornar pessoas mais felizes ou para que a gente realize mais a nossa vida, nós temos que ir muito longe. Então, só vai valer a pena 2018 se eu ler 10 livros. E quem sabe, talvez, 2018 não seja o ano onde eu comece a ler mais e eu possa começar com 4 livros, ou 2, se for bom para você. Comece pequeno, comece com algo que você crie um espiral positivo de mudança e continuamente inicia um processo para um dia chegar em algo muito maior. Você vai perceber que a grande diferença não é chegar nesse algo maior. A grande diferença é o comportamento. Nós vivemos nossas vidas hoje, não lá, quando a gente conseguir ler esses 10 livros. Nós sentimos mais felicidade hoje aqui. Portanto, o prazer, a alegria, o bem-estar, o grande ganho de ler mais vem das 3 ou 4 ou 5 páginas que você vai ler todo dia, e não dos 10 livros que você vai ter lido no final dos 12 meses.
Portanto, comece devagar. Estabeleça uma meta, um desafio que tem a ver com a sua possibilidade nesse momento. Se você começar, a partir de hoje eu vou ler 50 páginas, talvez você leia 5, 6 ou até 10, ou até 50 hoje, mas amanhã 50 já fica difícil, e depois a terceira vez que você não conseguiu, você desista. Então, comece pequeno, com algo que você possa fazer. Gente, 3 páginas por dia, faça conta, multiplique isso pelo ano todo. Quantos livros você terá lido? Quarta e última dica. Então, só relembrando, coloque no papel, dividir para conquistar, comece pequeno. E a última, tão importante quanto as 3 primeiras, transforme sua mudança em um ritual. O que eu quero dizer com isso? Imagine que toda vez que você resolve fazer alguma coisa, você está usando um recurso limitado que nós temos, que é a força de vontade. Então, toda vez que você resolve ler essas 3 páginas, por exemplo, você está usando esse recurso. Puxa, agora é hora de eu ler. E aí você vai e se força a ler. Isso é necessário no começo, você vai precisar sim da força de vontade. Mas ao longo do tempo, essa força de vontade começa a se esvaziar, começa a ficar mais fraca. E acontece como as pessoas que fazem regimes milagrosos, por exemplo, 30 dias tomando suco de melancia. Depois de algum tempo, ela estoura e ela não consegue ir até o fim porque a força de vontade acaba. Transforme em rituais, o que significa dizer o seguinte: comece a praticar esse novo comportamento do mesmo jeito, no mesmo horário, da mesma forma, todos os dias, por algum tempo. Por exemplo, ler 3 páginas por dia deve acontecer quando você estiver sentado nessa cadeira, às 3 horas da tarde, com esse tipo de iluminação, com esta roupa, com esse estado de espírito, todos os dias. Faça isso por um período de pelo menos 21 dias, de preferência de 1 a 2 meses. Você vai perceber que depois de algum tempo, você não precisa se forçar mais. Já virou hábito, é como mudar a marcha do carro. Você ritualizou o comportamento a ponto de você, quando o horário começa a chegar, o seu cérebro já te avisa: olha, é hora de ir lá, ler as 3 páginas, como escovar o dente, como mudar a marcha do carro. Portanto, transforme em rituais para que você não tenha que depender tanto da força de vontade e comece a sentir que esse é um comportamento mais automático na sua vida. Tudo bem? 4 dicas então para começar a viver seus sonhos hoje. 1. Coloque seus sonhos no papel, seja específico, claro, coloque medidas para você saber se você está chegando lá ou não. 2. Divida para conquistar. Transforme um objetivo grande de longo prazo em pequenas etapas que você possa acompanhar. 3. Comece devagar, comece pequeno, comece com a verdadeira mudança. 4. E tão importante quanto todos os outros, transforme o comportamento escolhido num ritual. Algo que se repita da mesma forma todos os dias, para que em pouco tempo se torne para você algo automático. Grande abraço e boa sorte.